Hoje o programa Entre Elas é especial da Semana do Idoso. Para falar mais sobre a adaptação aos novos tempos, vamos conversar com a proponente de um projeto lindo chamado Janelas, que está aqui conosco, a Suzete Roveda, que esse projeto é sobre o artesanato em risco de extinção, né, Suzete? Sim. E também a vereadora Gladys Frisso, que é a presidente da Comissão de Idoso aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. E já vamos começar conversando contigo, vereadora Gladys, pedindo como é que está a programação do idoso aqui na Câmara. Você, como presidente da Comissão de Idoso, como é que está essa organização, como é que está a agenda e também qual foi a intenção em trazer essa programação tão encorpada esse ano, né, tão boa. Qual foi a intenção de fazer uma programação assim para esse ano de 2021? Bom, então, primeiramente, queria cumprimentar a todos os telespectadores, né, a ti, né, Cris, agradecer o convite, cumprimentar a Suzy, que a Suzy eu conheço ela de muito tempo, né, ela era lá da minha região, era minha vizinha, olha que coincidência, né, e hoje a gente se encontra aqui. Então, a Semana do Idoso tá bombando, né, e qual foi a intenção? Nós sabemos que as estatísticas mostram que para 2050, a população brasileira será na totalidade maior de idosos. E nós temos, assim, muitas preocupações, geralmente com as crianças, né? E nós sentimos a necessidade de dar um caminho diferente também para os idosos, né? Tanto que a gente colocou como uma árvore, né, o nosso símbolo, que são cuidando das nossas raízes, que são os nossos idosos. E a nossa programação é intensa, nós vamos ter alguns esclarecimentos, umas lives, onde vai mostrar que a idade não é doença, mas sim, nós temos algumas doenças, nós temos alguns idosos, eles ficam muito vulneráveis. Algumas necessidades. Eles sofrem golpes, eles não sabem como se dirigir, alguns ficam sozinhos em casa porque os filhos precisam trabalhar. Então, a gente vai ter uma série de palestras para poder esclarecer algumas dúvidas, alertar os nossos jovens que sim, precisamos cuidar dos nossos idosos, né? E nós estivemos ontem, inclusive, visitando o Recanto do Frei Salvador, que é um empreendimento pensando nessa área do idoso. Que é um asilo público, né? Exatamente. É um local onde os idosos, 125 idosos vão poder usufruir de toda a infraestrutura, médicos, lazer, amizades e cuidados, né? Então, a gente está muito feliz em poder proporcionar esse alerta e pedir para que o poder público também tenha um olhar mais voltado aos idosos. Nós precisamos pensar no futuro. E esse futuro é logo aí, ele não é muito longe. Todos nós iremos envelhecer, né? Se Deus quiser, né? É até legal, tu comentou no Recanto da Compaixão do Frei Salvador, ele vai ser entregue em 2023 e ele é em parceria com a Associação Mão Amiga, né? Sim, então, acho que é sim, legal com o Frei Jaime, né? Toda a equipe, né? E a comunidade caxiense, porque sozinho não se faz nada, né? Mesmo indo em busca de recursos, mesmo o Frei se empenhando, mas a gente precisa de todo o povo caxiense ou até dos municípios do entorno para que essa obra realmente aconteça logo aí. É bom a gente se preocupar com a nossa população para todo mundo envelhecer de uma forma bem e saudável, né? Sim, porque né, o idoso hoje é 60 anos, né? Antigamente as pessoas de 60 anos estavam acabadas, mas hoje não, a gente vê que a gente já vai se preparando durante a vida para quando chegar na terceira idade, tá fazendo uma ginástica, tá participando de cursos, né, Suzy? De costura, de tudo que a gente não pôde fazer na juventude ou na adulto, a gente vai poder fazer quando chegar na terceira idade. Sim, porque não é porque está na terceira idade que não pode começar alguma coisa nova. Exatamente. Então, tu vai te aposentar, mas não é que a vida acabou. Agora tu vai descansar porque tu já cumpriu com a tua tarefa de cidadão, assim, participante, colaborativo. Agora chegou a vez de aproveitar. Isso. Suzy, vamos comentar, então,
até a gente nessa fala da vereadora Gladys de aproveitar, né? Tem esse projeto artesanato que é para aproveitar também, que eu acho que toda a população pode aproveitar. Na verdade, acho que não pode, porque já encerrou as inscrições. Sim. Mas, enfim, é um projeto que é oferecido à população para aprender sobre o artesanato, né? Sobre diversas formas de artesanato, de diversas etnias. Conta um pouquinho mais para a gente entender como é que funciona. Tá, bom, boa tarde a todos, a você, Cris, a minha grande amiga Gladys. Uhum. E esse projeto, ele surgiu, a gente tem um grupo chamado Imigrantes pela Montanha. Nós éramos em 13, né? E quando começamos, era assim, fazer artesanato, o Sebrae nos apoiou, a gente teve design, criação de produto e tudo. E aí foi diminuindo o grupo, né? Até chegarmos em 6. E aí a gente achou a necessidade, em vez de só produzir, a gente ensinar. Porque a gente conhece técnicas que são artesanato de raiz e que estão praticamente extintas. Então a gente pensou, por que não dividir com os outros? Só que a gente entrou com projetos. Então o primeiro, até o Troian foi um que nos incentivou a fazer, a gente fez pelo Financiarte. Então nós fizemos 6 oficinas aqui na Ponte Cultura da UAB. E sempre cheias oficinas. Olha só, bastante adesão. Aí, ali era aberta, né? Sempre é aberta, mas no caso ali era para vários bairros, né? Só que o ponto ali era difícil para o pessoal chegar, então a gente pensou, por que não levar até eles, né? E aí surgiu, era o Finestra. Surgiu o Finestra 2. Finestra 2 seria janelas, né? Em italiano? Em italiano. Então, janelas para o mundo, né? Abrir e buscar a luz de fora, né? E ver imagens diferentes. E daí teve já 12 oficinas. Aí a gente entrou Nesse ano? Não, esse foi em 2020. Ah, em 2020. 2019 para 2020. 2019, antes da pandemia. E aí depois a gente fez pelo Aldir Blanc também 6 oficinas. E aí resolvemos, já tínhamos aprovado esse janelas, que daí a gente resolveu traduzir, né, janelas. E os janelas daí tem 13 oficinas. Então as oficinas, elas são todas de... tem algumas que são mais atualizadas, né? E tem outras que são artesanato de raiz mesmo. Então, a gente tem frivoletê, macramê, yandoti, tem umas bem diferentes. Nossa, não conheço nem pelo nome, eu conheço. Sim. Daí conhece, mas nem todos. As avós tinham nos enxovais, né? A gente aí via, e como todas do grupo sabem fazer... Então, a gente tem daí batique, que era uma que a gente não dava antes. Eu dou curso de tingimento natural, que tem tudo a ver com a questão ambiental, né? Porque o nosso grupo tem essa preocupação. Tingimento natural é com frutas, assim? Com plantas em geral, terra. Aí a gente usa fixador natural também. E aí essa oficina eu dei lá para as meninas de 13 a 16 anos, lá no Reolon. E agora eu vou dar outra no Mariane, 10ª, daí para senhoras. E o que a gente viu assim nessas oficinas? Que a maioria de quem busca os cursos são as senhoras, né? As jovens até tem alguns assim, mas a maioria de 30 e poucos para cima. Aqui a intenção é que esse artesanato não se perca, né? Não se perca e claro, elas vão ensinar as da família, mas aí a gente pensa assim, que não morra, então seria interessante os mais jovens aprenderem também. Sim. Então a gente tem levado também eles. E essas oficinas, então, a gente levou para os bairros. Então, essa aqui nós tivemos 4 no Banco do Vestuário. 2 foram aqui no Clube Avenida, que cedeu para nós o espaço. E daí tivemos no Mariane, Reolon, Santa Cruz, Caravaggio. E acabou rapidinho as vagas, não tem mais, né? Não, porque nesses locais já tem grupo, né? Então, e também tiveram uma preocupação por causa da pandemia, sim, público reduzido. E as senhoras, tu fica feliz assim, porque tu vais ensinar elas e é alegria por causa da depressão, né? Elas estão ainda mais agora com a pandemia, dentro de casa, triste. Tem umas jovens que estavam em depressão profunda, até deram um depoimento, assim, nossa, chocante.
Eu acho que a pandemia afetou muito os idosos, né, vereadora Gladys? Muito. Eles acabaram isolando os idosos, porque era muito preocupante a questão de eles pegar Covid. Eles foram os que mais se isolaram nesse momento todo. Sim, até porque eles seriam as vítimas mais frágeis, né? Vamos Mais dizer assim. suscetíveis, né? Então, realmente, todo o cuidado, o idoso, os filhos que visitavam já não iam mais, os netos também não. Então, eles acabaram ficando mais isolados, né? E aí isso piorou, porque... Bom, eu lembro que eu fiz umas aulas de psicologia, e a psicologia mesmo explica que a gente chega numa certa idade da vida, e aí a gente começa a pensar o que foi feito da minha vida, o que eu fiz da minha vida, né? Poxa, eu podia ter feito isso, feito aquilo. A gente sempre acha algo depressivo na própria sua trajetória. E aí tu imagina com uma pandemia ameaçando o idoso, não podendo ver os filhos, o que são casal ainda, um apoia o outro, mas quem não é, quem vive sozinho, foi muito difícil. Então, claro que as vó que sabiam fazer crochê, faziam crochê, as que faziam tricô, as que faziam pintura, mas nem todo mundo tem uma habilidade para isso, né? Ou teve na sua vida adulta... Contato. Aprendeu, porque há muito tempo atrás, sim, as mulheres eram educadas para isso, para serem prendadas e cuidar da família. Mas, no decorrer da vida, né, a gente sabe que as mulheres foram à luta, foram trabalhar. Então, esse tipo de trabalho manual, artesanal, elas vão praticar na terceira idade, que é onde elas vão ter tempo para isso. E isso, Suzy, é muito legal, porque a pessoa se concentra no trabalho ali, né? Ela vê as maravilhas que ela pode fazer. Isso é saúde, né? Então, que bacana esse trabalho que vocês fazem, e eu acho que tem que ampliar mais, viu? Eu acho que até para vocês, né, Suzy, Sim, também, para passar esse conhecimento de vocês adiante, né? Sim, porque eu me lembro desde que eu era pequena, a minha mãe se metia lá e fazer artesanato, e eu ia junto. Então, aquilo tem veio. Eu sou formada em artes, né? Dei aula há 25 anos, mas o artesanato, claro, é paralelo, que tu não leva o artesanato só para a sala de aula, né? Mas sempre participei em Santa Catarina, eu ajudei a fundar associações, a gente fazia de fibras naturais, fibra de bananeira. E aí, quando eu me aposentei, que eu morava em Barra Velha, em Santa Catarina, e eu pensei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque eu me aposentei com 53 anos. Nossa, e super jovem. Então a gente vê isso também, porque a pessoa se aposenta e não sabe o que fazer. Eu cheguei em Caxias e já me meti num monte de coisa, né? Então, mas isso a gente quer dar oportunidade para as pessoas. É o bom lado para os dois, para as duas, né? Para vocês que estão podendo passar adiante esse conhecimento e podem estar ensinando. E para as pessoas que estão aprendendo também, né? Aprendendo uma técnica nova, uma forma nova de artesanato. E até natural, né? Assim, até um pouco mais ecologicamente correto, digamos assim. Que pode estar em contato com isso também, que existe essa possibilidade, né? A gente ensina a usar o máximo possível de aproveitamento. Cria coisas lindas, técnicas antigas, mas adaptando materiais atuais. É um novo olhar, né? E até nós temos já outro projeto já, que vai ser aprovado agora com 24 oficinas. Nossa! Se chama Um Novo Olhar sobre o Baú da Vovó. Nós estamos tendo, então, novidades aqui. Até ia pedir se ia ter mais. Nós fizemos uma lei aqui, que era o Dia do Crochê, né? Isso, é verdade. Na época, inclusive, recebemos algumas críticas, né? Porque o pessoal dizia, mas o vereador tem tantas outras coisas para se preocupar, né? Mas é uma questão de saúde. E na época eu lembro que eu coloquei, inclusive, porque tem muita gente que sobrevive desse trabalho. É verdade. Gente jovem. Nessas feiras, se tu for nessas feiras... até às vezes eu já fui em feira que tem de fruta e verdura, que também tem o pessoal que vende seu crochê, vende sua toalha, pano de prato, também lá. É bom a gente colocar, porque daí dá para ver assim, ó. Quem não conhece, muitas vezes não valoriza e não tem o interesse por isso, né? Mas a gente sabe, e inclusive a gente tem depoimentos que a gente foi gravar agora para a Semana do Idoso, que a gente vai fazer uma cápsula do tempo.
pedindo para as pessoas com mais idade o que elas deixam de mensagem para os jovens de hoje, né? E eu li algumas cartas, e uma delas, ela disse que hoje, o tempo dela, que ela passa, ela foi doceira na vida adulta ali, mas agora na idade que ela tem, ela faz casaquinhos, meinhas, tudo para doar para hospitais e entidades para as crianças carentes, né? Então, veja a importância disso. Ela está se fazendo um bem, é saudável, e ela também está fazendo um bem para outras pessoas. Às outras pessoas, isso. né? Fazendo a parte que nós temos que fazer, o social, e cuidar daqueles que mais necessitam, né? Que lindo isso. Mas vamos falar um pouquinho mais da programação no próximo bloco, que o tempo desse já encerrou. Você que está nos assistindo, não sai daí, nós voltamos em 1 minutinho, é já já. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Eu estou aqui porque o Lar da Velhice São Francisco de Assis precisa muito da sua ajuda para continuar cuidando de idosos sem condições financeiras de ficar com a sua família. Você pode fazer isso com apenas R$2 por dia, R$60 por mês. Assim você ajuda o Lar São Francisco a dar alimentação, assistência médica e uma vida mais digna a muitos idosos. Ligue 32 25 16 77 e adote um idoso. O sorriso deles só depende de você. De volta com o programa Entre Elas, hoje estamos falando da Semana do Idoso e a adaptação aos novos tempos, conversando um pouquinho com a vereadora Gladys e com a Suzy, posso te chamar assim, Sim. Suzy? E a vereadora Gladys estava comentando no bloco anterior sobre a programação da Semana do Idoso e sobre a cápsula do tempo. Eu só queria que tu comentasse mais um pouquinho da cápsula do tempo, que é uma coisa muito inovadora. Eu não sei se tem na cidade alguma coisa ainda nesse sentido. Tem. Lá no Desvio Ruiz tem, por exemplo, nós temos uma cápsula do tempo quando a gente inaugurou uma fração do Corpo de Bombeiros, né? Nós tínhamos as gincanas, nós recolhíamos o lixo, o RIS foi o pioneiro em reciclagem de lixo, e aí a gente, na época, também deixou umas cartas dizendo como era hoje, para daqui a 50 anos as pessoas verem como era, né? Nenhuma foi aberta ainda, então. Não, ainda não. Está lá no Corpo de Bombeiros. Então, nós tivemos a mesma ideia, porque nós temos o hábito, né, eu pelo menos, de ouvir as pessoas idosas e elas contam histórias que são encantadoras, mesmo na sofrência do que passaram, que tudo era difícil. Para nós mesmos, esses tempos eu achei um telefone na minha casa que é um tijolo, né? E quando meu filho viu, ele ficou encantado. Ficou encantado. Ele disse, mãe, dá para mim, né? Por quê? Porque não conheceu, não sabia que era assim. Que os primeiros telefones, a gente tinha que entrar na fila lá na CRT para poder se inscrever, para poder ter um telefone celular. Hoje a gente vai em qualquer loja ali, 5 minutos já sai, né? Com o telefone. Então, é interessante nós conhecermos os nossos antepassados, é interessante nós ouvirmos e também ouvir o que eles deixam para nós, o que nós vamos deixar para eles, porque muitas vezes, a gente já foi jovem também, os pais falavam, mas o meu pai está fora da realidade. Não. Eles podem, claro, não estar inserido em toda a agitação que é, porque eu vejo hoje, quando meu pai diz, no meu tempo não era assim.
eu falo a mesma coisa. Sim. Então, isso passa de geração em geração. E pode ter certeza que o jovem que ouve o seu avô, que ouve o seu pai, a sua mãe, a sua avó, ele nunca vai errar. Ele não vai errar. Porque ele tem a experiência. Sim. A gente fala da experiência De que a gente vida. tem. Às vezes eu ouço meu filho dizer, mas tu tá sempre certa, mãe. Não é, porque eu já vivi isso, eu já sei o final dessa história. Claro que muitas vezes não é aceito. Os tempos são outros? São. Algumas coisas eu aprendo com meus filhos. Sim. Né? Algumas coisas eu tive também que me aperfeiçoar mais, porque o mundo é deles hoje. E muitas vezes eu digo que eu venho de uma geração que fracassou muito, muito mesmo, na juventude, né? A gente era uma geração que sofreu bastante para ter as coisas e a gente acaba dando para não ver as pessoas que a gente ama sofrendo e a gente acaba pecando, né? Então, eu acho importante isso, a gente deixar registrado, né? Vamos ver que daqui 30 anos, dificilmente eu estarei aí, mas como os jovens vão ver as mensagens deixadas por essas pessoas que hoje têm 90, 70 anos, deixaram para eles, né? Que, pelo que eu vi, cuide do planeta, cuide da natureza, ame o seu próximo, respeite a sua família, ouça seus pais. Então, só deixaram coisas boas, né? Sim. Pedindo coisas boas. Eu acho que são mensagens do que perceberam nessa história, né? Do que viveram. Mensagens do que perceberam. Então, tentando transmitir, eu acho que vai passar de geração em geração essas mensagens. Hoje, do que já estão vivendo. E eu acho que é importante no que tu falou, vereadora Gladys, a valorização dos idosos, né? Porque às vezes a gente passa a ver, não vê que as pessoas valorizam tanto os idosos. Os idosos, às vezes, acabam sendo deixados de lado, né? Eles acabam sendo, às vezes, um problema para os familiares. Tá, então vamos falar o seguinte, né? Por isso que a gente está dizendo cuidar das suas raízes, né? Não muito longe, mas eu digo a geração, por exemplo, dos meus pais, sempre um filho cuidava do pai e da mãe na sua velhice, né? Era designado geralmente o filho mais novo, o nenê da casa, né? Hoje a gente vê que a realidade é outra. A vida das pessoas é outra. Porque as mulheres trabalham, os filhos trabalham, os filhos homens trabalham, os netos trabalham. E por isso que surgiram as casas asilares, né? E é onde, às vezes eu brinco até, eu digo, bom, então, hoje em dia, quando os filhos são pequenos, os pais põem em escola infantil. E quando os pais ficam velhos, os filhos põem numa casa asilar. É verdade. Não, Quanto escola infantil e asilo a gente não vê, né? Sim, mas eu não quero dizer, enfim, é que antigamente falar em asilo era um castigo para os pais, né? É verdade. Eu lembro que Até hoje, né? muitos Não vai pais me não colocar no passavam a asilo. herança para os filhos para depois os filhos não botarem os pais nos asilos. Hoje não, hoje nós temos um outro conceito de casas asilares. Nós temos casas aí que é melhor que a nossa casa. Pessoa de idade joga o seu baralho, conversa, faz a sua unha, tem salão, tem toda a assistência médica, né? Claro que mesmo o pai estando a mãe lá, os filhos precisam de um contato com o pai e a mãe, porque eles necessitam disso. Precisa de carinho. Não existe amor maior do que um pai e uma mãe por um filho. E isso os filhos só vão entender o dia que eles forem pais e mães, né? É verdade. Isso é verdade mesmo. Então, se nós não temos mais tempo para ficar em casa com os nossos pais, cuidando dos nossos pais, nós precisamos pensar em políticas públicas em lugares apropriados, não é jogar numa casa de velhos. É porque hoje em dia os idosos, eles, que nem eu vou entrar na terceira idade agora, mas eu não me vejo como uma pessoa idosa. Tenho algumas limitações? Tenho, mas a minha ideia é estar sempre, muito tempo ainda ativa, né? Sim. Sim. Então é nesse sentido que é preciso cuidar da família, é preciso cuidar das nossas raízes, né? Assim como a mãe e o pai cuidaram de nós quando nós éramos pequenos, né?
Suzy, tu como vive isso na tua família, no teu círculo social? Como tu vê essa questão, né, de proteger os idosos, de acolher eles? Sim, nós desde pequenos sempre tivemos a minha avó morando junto. Então, quando eu nasci, ela já estava lá. E a gente, ela era minha amiga, minha mãe trabalhava e tu chegou a conhecer, né, a avó. E era maravilhoso o convívio, todos os meus irmãos respeitaram. E a minha mãe ela é independente, tem 83 anos, mas não sossega, né? Gosta de dançar e tudo. Isso que E bom. jamais colocaria ela, mas não sou contra, porque, claro, cada um tem, depende da vida de cada um, Sim, cada um tem mas não jogar eles, né? Sim. Então, a minha filha, os meus sobrinhos, todos eles, a gente ensinou eles ao respeito, né? Porque a gente vê assim, ó, meus alunos eu ensinava também a contação de história, porque a gente sabe que com as indústrias, o interesse deles é que não se conte história para te consumir mais, né? Então, o que está resgatando? As contações de história, até eu faço parte ali do Conselho de Cultura, a gente discute bastante essa questão, né? De resgatar essas histórias. Porque se tu conta a história, é outra vida, né? A pessoa, e a criança, ela precisa. Eu me lembro quando a gente se reunia ao redor do fogão a lenha e a avó contando aquelas histórias. Eu gostava das histórias que tu ia deitar morrendo de medo, né? Tu montava aquelas de assombração, aquelas coisas. Sim. E a avó que contava pra gente. Então, Sim. Isso ficou muito vivo na minha vida. A minha mãe é um pouquinho assim diferente, mas ela também para contar para o bisneto dela. Nossa, é maravilhoso isso, né? E as minhas amigas também têm toda essa vivência. É uma forma de carinho também, Sim. né? E acho que a intenção de ter os idosos próximos da gente é até de proteger eles, não só de saúde, mas tanto o golpe que a gente vê que eles aplicam em idosos, porque os idosos, eles estão nessa idade que eles já não entendem tantas coisas, porque o mundo já evoluiu, já mudou, e eles acabam confiando muito nas pessoas que aparecem, não sei se por quê, mas enfim, como as pessoas aplicam golpes em idosos, né? Parece que pegam bem o ponto fraco deles, assim. É que nem todos conseguiram acompanhar toda a evolução, né? E hoje em dia, esse dos golpes, assim, eles ligam para a pessoa, antes da pessoa se aposentar, eles já sabem que a pessoa está aposentada. Sim. Isso aconteceu até comigo, né? Eu nem sabia, fiquei sabendo através de ligações. Eu mesma recebi num dia 33 ligações oferecendo empréstimos, que a gente nem sabe como é que é. Então, se tu responder um sim, meu pai, por exemplo, ele era meio surdo. Ele nem entendia o que as pessoas falavam. Então, isso é desumano, é uma coisa que ocorre muito. Muitos idosos estão endividados, não sabem nem aonde foi parar o dinheiro, né? Por causa desses golpes. Nós vamos tratar disso também na Semana do Idoso, né? Para poder alertar, para poder orientar. A gente tem aqui também agora uma delegacia do idoso aqui na cidade. Exatamente, tem a delegacia do idoso também, né? Mas muitos nem sabem aonde é, não sabem como se dirigir. Nós, inclusive, confeccionamos um cartaz colocando ali todos os números para que as pessoas possam fazer as denúncias, né? Sim. E a gente vai divulgar, assim, nas UBS, nas escolas municipais, em mercados, em vários locais, para que as pessoas possam gravar isso e poder se defender desta forma, Se né? amparar e também para encontrar essas pessoas que estão causando isso, né? E a pessoa idosa hoje, ela viveu numa época que não era assim, se confiava nas pessoas, Muito. né? Então, elas acham que jamais uma pessoa vai passar uma mentira. Sim, o que já aconteceu também com a minha avó foi de ligarem e sei lá, uma filha dela, me sequestraram, tô precisando de dinheiro de resgate. Olha e a maldade, né? Sim, maldade. ela depositou um dinheiro, porque ela estava para resgatar, porque ela acreditava que realmente era filha dela, né? Então, ela pensou que estava em apuros mesmo. Então, dentre os diversos golpes que existem, para os idosos, esse é um deles, eles acabam E é bom que os filhos também possam colocar isso para os pais. Olha, pode acontecer isso e tal, vocês não atendam.
A gente sabe que os idosos são um pouquinho teimosos, né? Sim. Eu acho que sabe tudo. Mas eu faço aqui, eu digo, né, que seria muito interessante que os filhos pudessem alertar os seus pais dos perigos. Assim como os pais alertavam os filhos. Não anda de noite na rua, não toma bebida de qualquer um, Sim. né? Então, hoje é o nosso papel de alertar os nossos pais. Não atende a porta, porque muitas vezes, é o correio, não atende. Ou só se tu tiver alguma coisa que vai chegar, então, comunicar. Deixar os pais sabendo de tudo o que acontece, né? Eu acho que isso também é uma forma de prevenção. Sim, porque tem muitos idosos que vivem sozinhos, né? Sim, sim. Uns até porque querem, outros porque tem que ser. sim. Tem que... E tem Não, a gente sabe que tem muitos que são muito bem cuidados, mas Sim. a gente sabe que Caxias do Sul é uma cidade onde muita gente vem de fora em busca de trabalho, acabam vindo, depois, quando se estabelece, os pais vêm, só que o pessoal trabalha e os pais acabam ficando por aí, né? Sim. Então, nem todo pai, nem todo mundo tem, eu digo, a graça de poder cuidar do seu pai, ou ter um cuidador, né? Contratar um cuidador, porque cuidar de uma pessoa idosa é um custo bem alto. E tem muitos idosos em vulnerabilidade social também, né? Exatamente, Que não tem que é onde... esses que eu digo, vem de fora, né? Eles têm, então, é uma situação assim. Por isso que é bom a gente ter vizinhos bons, conversar, se ajudar, né? Eu acho que um dos piores golpes são os próprios filhos que obrigam eles, porque sabem que pode fazer os empréstimos, alguns, né? né? Infelizmente tem, que é mais triste, né, do que o próprio golpe de... Sim, de outras pessoas de fora, né? Muitos idosos são quem sustenta a casa, né? Que os filhos estão desempregados. Isso aconteceu muito nessa pandemia também, né? Bom, meninas, nós estamos encerrando nosso tempo do programa de hoje, né? Eu acho que conseguimos falar um pouquinho mais da Semana do Idoso, conseguimos falar do Projeto Janelas, falar um pouquinho dos desafios que nós temos com a nossa população idosa, né? E o que temos pela frente ainda. E que as pessoas possam envelhecer cada vez de uma forma melhor, porque eu acho que a tendência é as pessoas viverem cada vez mais, né? Com todos os tratamentos que existem para doenças e todas a forma que tem, a população vive mais hoje, é comprovado isso, né? Que possa envelhecer saudável, bem, que a gente possa conviver melhor com as pessoas idosas, que acho que isso se perdeu um pouquinho, né? E eu quero agradecer muito a presença de vocês, a contribuição de vocês e também do pessoal que nos assistiu. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Esperamos vocês para um próximo Entre Elas. Um abraço e até lá!